Bom dia, pessoas bonitas. Hoje nós vamos fazer a correção, tá? Continuar a correção de cálculo estequiométrico do R1, página 50 e 51. Nós fizemos de 1 a 5 na aula passada. Hoje nós vamos fazer os demais, da questão 6 até a questão 16, né? E na próxima aula, quinta-feira, nós vamos ver sobre a equação dos gases, estudo dos gases. Então, eu vou projetar aqui, nós vamos fazer a leitura e a resolução das questões. Na questão número 6, ele diz o seguinte: ó, o palito de fósforo é um dos artigos mais utilizados no nosso cotidiano. Na sua composição, tem fósforo vermelho, enxofre, clorato de potássio. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,5 gramas. A reação que ocorre na queima da cabeça de fósforo está representada na equação a seguir. Aí ele deu a equação, já está balanceada, tá? O cheiro característico do fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre formado. Então, ele está descrevendo que a partir do dióxido de enxofre formado dá esse cheiro característico. Aí ele pede lá, qual é a massa em gramas de dióxido de enxofre queimado pela cabeça de fósforo aproximadamente? Então, vamos lá. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos ter que achar a massa em gramas, porque ele está trabalhando em massa, ó. Qual é a quantidade de massa em gramas? Então, a unidade de medida que a gente vai utilizar é massa. Eu vou ter que achar a massa de todo mundo que está aqui, ó, certo? Todo mundo que participa do processo de queima, né, do palito de fósforo. Então, nós vamos ter que fazer 3 vezes a massa do fósforo, que é 31, né? Nós vamos ter que pegar a massa do enxofre mais a massa do enxofre, que é 32, mais KClO3. Então, vai ser 10 vezes 39, 10 vezes 35,5, 10 vezes 16. Tudo isso daqui, ó, que é a composição, né, do palito de fósforo, vou montar aqui para vocês, ó. Vai dar 1.629 gramas. Isso do que está recoberto lá a pontinha do palito de fósforo, certo? Né? A equação ali que representa o fósforo vermelho. Só que ele quer saber para o dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, né, é o SO2. Então, nós vamos ter que achar a massa do SO2, que vai ser 32 gramas, né? 32 mais 16 vezes 2, que vai dar 64. Então, 1.629 está para 64 gramas de SO2. Ele disse que ele tem em um palito 0,05 gramas dessa solução aqui, né? Dessa solução de fósforo vermelho. Então, quanto de dióxido de enxofre libera no processo da queima desse 0,5 gramas? Nós vamos multiplicar isso cruzado, ok? Multiplicando cruzado, nós vamos chegar que X é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 3 gramas de SO2, ou SO2, não SO3, SO2, que é o dióxido de enxofre. Logo, se a gente chegou nessa alternativa, a resposta correta é a alternativa C. Ok? Então, nós tivemos que achar a massa em gramas de todos os componentes que ele estava descrevendo aqui em cima, que fazia parte do fósforo vermelho, que era o enxofre, o fósforo, o enxofre e o clorato. O oxigênio, ele ajuda no processo de combustão, porque para queimar, para ter combustão, eu preciso de oxigênio, para a combustão ser completa. Mas quem faz parte da pontinha lá, da cabecinha do palito, né, cabeça do palito de fósforo, é o fósforo, o potássio, né, o fósforo, o enxofre e o clorato de potássio. Então, chegamos ao final dessa questão. Na próxima questão, que é a questão 7, ele diz o seguinte, ó: ácido sulfanílico é utilizado na fabricação de corantes e pode ser industrialmente, né, pode ser obtido industrialmente por meio da reação do ácido sulfúrico e da anilina. Então, eu tenho uma amina aqui, ó, né, e a gente tem um ácido inorgânico. Nesse caso aqui é um ácido, mas esse ácido é inorgânico, que vai produzir, né, o ácido sulfanílico, que ele falou, e liberar água. A massa de anilina, então, ó, a anilina, ele quer em massa, necessária para preparar 150 gramas de ácido sulfanílico utilizado
na quantidade de rendimento de 100%. Então, essa reação vai ser de 100%. Então, nós vamos ter que achar a massa desse composto aqui e a massa desse outro composto, certo? Então, nós vamos pegar 12 vezes 6, 1 vezes 5, 14 vezes 1, podia somar aqui, né? 7 vezes 1, que no total vai dar 7 hidrogênios. A massa de tudo isso aqui, depois achar a massa molecular de tudo isso daqui para a gente montar a primeira linha da nossa regra de 3, ok? Então, a primeira linha da nossa regra de 3, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Prestem atenção. A massa do primeiro composto que está no reagente vai dar 93 gramas, né? 93 gramas da anilina está para 173 gramas do ácido sulfanílico lá, que vai produzir. Esse é o que está no reagente, anilina, esse que está no produto, que é o ácido que vai produzir. Ele diz que ele quer saber qual é a massa de anilina que ele precisa colocar para produzir agora 150 gramas de ácido, né, de produto, que vai ter um rendimento de 100%. Isso aqui é só para lembrar. Então, se ele vai ter um rendimento de 100%, é que essa reação ela vai ser total, né? O valor que eu encontrar aqui é o que reagiu totalmente sem nenhuma impureza. Então, nós vamos multiplicar cruzado, e ao multiplicar cruzado, nós vamos encontrar aproximadamente 80,6 gramas de C6H5, né? NH, que é a anilina. Então, eu vou precisar de 80,5 gramas de anilina para reagir proporcionalmente e produzir o ácido orgânico agora, né? Que ele já é um composto orgânico no final, que tem o valor de 150 gramas. Logo, a alternativa correta aqui, ó, é a primeira, é a alternativa A, 80,6 gramas de anilina. Fechou? Agora, vamos lá. Questão 8. O estrôncio pode ser obtido, né, a partir do mineral celestita, que é o SrSO4. Supondo que tenha 1.837 gramas desse mineral, qual é a quantidade em quilogramas que se obtém de estrôncio, considerando que o rendimento é só de 80%? O que ele está dizendo aí? Essa reação, ela não vai ter um rendimento total de 100%. Ela vai ter um rendimento apenas de 80%. E para isso, ele quer saber só do estrôncio. Nós vamos ter que iniciar escrevendo a equação de dissociação disso. Ele quer saber só o estrôncio. Ele não quer saber os demais elementos. Então, SR, o cátion dele é mais 2, mais SO4 menos 2, certo? Então, ó, nós fizemos aqui a equação de quê, professora? De dissociação, ou SO4. Pronto, SO4. Então, eu peguei o sal e dissociei ele. Quem eu vou precisar é desse daqui, ó, do estrôncio. É ele que ele quer conhecer, né? Então, nós vamos lá, ó. Nós vamos achar a massa desse elemento e esse elemento, para a gente montar a nossa regrinha de 3, e vai ser a nossa primeira linha. Então, o SrSO4 vai dar 183,7 gramas. Está para a massa do estrôncio, aqui, ó, consta as informações, é 87,6. Então, ó, isso aqui, né, que é a massa dessa molécula, está para a massa do estrôncio dissociado. 183,7 está para 87,6. Só que ele disse que ele vai ter do mineral 1.837 gramas. Então, ele quer saber quanto isso equivale de estrôncio. Vou multiplicar cruzado, certo? Multiplicando cruzado, nós vamos obter que o X é igual a 876 gramas de estrôncio. Beleza? É isso aqui a quantidade de estrôncio que a gente tem. Só que esse valor, gente, é 100% da molécula, tá? Mas ele está dizendo que o rendimento da reação não foi de 100%, foi de 80%. Tem duas maneiras de fazer mais rápido. Você pode pegar 876 vezes 80, depois você pega e divide isso por 100, que você vai saber em porcentagem, ou você vai montar uma regrinha de 3, né?
876 é 100%. 80% é igual a X, que vai dar a mesma coisa aqui, né? Só que você montou a equaçãozinha, para quem tem dúvida. Multiplicando cruzado, nós vamos obter que vai dar 700 gramas de estrôncio. Então, quando eu tiver um rendimento de apenas 80%, o valor que eu vou ter de estrôncio é 700 gramas. Aí outra coisa, ele quer a resposta em quilogramas, por isso que aqui está 0,7 quilogramas. Então, nós tivemos outro detalhe que tem que prestar atenção, né? Ele está querendo a resposta em quilogramas. Então, depois que você fez a regrinha de 3, você tem que transformar o resultado que está em gramas para quilogramas. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, vocês estão tão quietinhos, tudo tranquilo? Acertaram? Tranquilo, pro. Então, vamos lá. Tem tão pouquinha gente hoje, vocês estão dormindo, né? Vocês estão de folga da escola, já estão de férias? Questão 9, vamos lá. Questão 9 também é regra de 3, né? E ele diz o seguinte, ó. O personagem Coringa, inimigo do Batman, tem uma relação com a química. Ao cair em um tanque de ácido sulfúrico, o ladrão conhecido como Capuz Vermelho teve uma estrutura física modificada, ficando mais forte e desfigurado. Para destruir algumas evidências da origem da sua transformação, o vilão buscou neutralizar 200 toneladas de ácido sulfúrico com pureza de 98% no tanque, né? Qual é a massa do hidróxido de sódio 100% puro que o Coringa precisou usar? Então, ele está dizendo que o ácido era 98% puro e a base era 100% pura. Então, nós teríamos que fazer a regra de 3. Então, lá, 200 toneladas, né, de ácido sulfúrico, 100% é 100%. Só que ele disse que a pureza era só de 98. Então, 98 está para X. 200 toneladas era tudo que ele tinha, era 100%. Mas desse 100% de ácido que ele tinha, a pureza dele era só de 98. Então, nós encontramos que nós só tínhamos 196 toneladas de H2SO4, que era o ácido sulfúrico. E esse ácido que seria utilizado para neutralizar a base, que é o NaOH. Aí agora a gente vai para a regra de 3. Segunda coisa, nós teríamos que montar a equação química. Eu vou fazer aqui em outra página que não vai ter espaço, tá? Então, ó, H2SO4 reagindo com NaOH, né? Vai produzir água e vai produzir o Na2CO4. Que é o sulfato de sódio. Só de olhar aqui, a gente observa que essa equação ela não está balanceada. Eu vou ter que colocar o coeficiente 2 aqui, né? Aí vai ficar 2 mais 2, 4. Eu vou ter que colocar um 2 aqui para ficar balanceado. E aqui vai 1 e aqui vai 1. Agora a equação está balanceada. Então, significa que a proporção entre o ácido e a base é de 1 para 2. Então, eu preciso de 1 mol de ácido para neutralizar 2 mols de base. É importante essa análise, tá, gente? Aí, agora, a gente vai, então, montar a regra de 3. Então, vai ser do ácido para a base, certo? Então, nós vamos lá. A massa molar disso daqui vai dar 98 gramas, barra mol. A massa molar disso daqui vai dar 80 gramas, né? E como eu tenho duas, por isso que eu não coloco barra mol, porque eu tenho 2 mols, então 80 vai dar as 2 moléculas. 98 gramas de ácido está para 80 gramas de NaOH. Só que ele disse, né, que ele iria utilizar o ácido 98%, que nós acabamos de descobrir que daria 196 toneladas. Então, 196 toneladas está para X. Aqui é para simplificar, tá, gente? Porque no Enem e no vestibular, vocês estão sem calculadora, senão vai dar um número gigante. Então, X vai ser igual, você vai multiplicar cruzado e nós vamos encontrar que nós vamos precisar de 160 toneladas de NaOH
para neutralizar, né, o ácido sulfúrico, que é 98% puro. Tá? Mesmo esse daqui sendo 100% puro, ele é menos concentrado do que o outro, ó, porque eu preciso de 2 para neutralizar um desse, tá? Eu preciso de 2 mols de NaOH para conseguir neutralizar o ácido sulfúrico. Então, eu vou precisar no total de 160 toneladas de hidróxido de sódio para neutralizar essa reação aqui. Foi a alternativa, então, alternativa C. A questão 10 é uma questão da Mackenzie, fala da ustulação da pirita, que é o F2S, o FeS2, aí ele dá a equação química. Observem, aqui tá certinho, FeS2, uhum. Então, nós vamos ter que montar a regra de 3 e ele quer em CNTP. O que significa CNTP? Em condições normais de temperatura e pressão, que é uma constante, e essa constante é 22,4. A gente utiliza quando nós estivermos trabalhando com o volume gasoso, né? Então, ó, toda vez que eu estiver trabalhando com composto gasoso, a gente consegue calcular volumes gasosos, beleza? Então, ó, considerando o processo de ustulação em CNTP, é correto afirmar que o volume do SO2, que é um gás, ó, produzido na reação de 60 gramas de pirita, corresponde a 50% da pureza. Então, nós vamos ter que fazer 2 regrinhas de 3, tá? Vou fazer aqui também na outra para ficar melhor para a gente calcular. Então, ó, questão 10. A questão 10, primeiro a gente vai começar. Ó. Eu tenho 600 gramas de pirita, né? 600 gramas é tudo que eu tenho, é 100%. Mas no texto está dizendo que a pureza desse elemento é de 50%. Então, se é de 50%, na verdade, eu só tenho 300 gramas de pirita. É só isso que eu tenho, tá? Porque é 50%. Agora, eu vou fazer a outra regra de 3. Então, eu vou lá, ó. Eu vou achar 4 vezes 120, vai dar 480. Eu vou montar agora pelo valor. Eu vou pegar isso aqui, que vai ser 4. Vou colocar aqui para vocês, ó. A massa desse negócio aqui, desse composto, desse negócio não, né, gente? Desse composto é 120 gramas. Como eu tenho 4, eu vou pegar 4 vezes 120. E a massa do dióxido de enxofre, mas aqui eu tenho que pegar 8 vezes CNTP, que é 22,4. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 480 gramas, está para 8 vezes 22,4. Vai dar 179,2 litros, né? Aí, o seguinte, nós só vamos ter 300 gramas de pirita. 300 gramas de pirita, então vai representar X em CNTP. Vou multiplicar cruzado e a gente, quando multiplicar cruzado, então, vai chegar que nós vamos ter 112 litros de SO2, né? Isso aqui é o volume gasoso do dióxido de enxofre. Logo, a alternativa correta é a B. A 11, perdão, é uma questão da FUVEST, né? A questão da FUVEST, ela diz o seguinte... Gente, eu posso apagar só para tirar esse monte de bagunça aqui? Depois vocês assistem de novo no vídeo. Tá tão rabiscadinho para me ler a 11. Ó, a 12, a 11, gente, a 11 da FUVEST, ela diz o seguinte: um dirigível experimental usa hélio como fluido para acionar o octano, que é o combustível do motor de propulsão. Suponha que esse motor ocorre a combustão completa. Ele deu a equação química balanceada. Para compensar a perda da massa do dirigível, é necessário que a quantidade, né, que era queimada, deixa eu continuar lendo do outro lado, nos gases de exaustão do motor, é condenado pela armazenado num lastro restante do vapor de água do gás carbônico para a atmosfera. Tá. Falou tudo isso, né? Mas vamos lá. Qual é a porcentagem aproximada da massa de vapor
de água formado que deve ser retida para que a massa do combustível queimada seja compensada. A massa do combustível, gente, é o octano. Então, a gente vai ter que pegar o C8H18, que é o octano, achar a massa molecular dele. Está sendo queimado, né, vapores de quem? De H2O. Então, nós vamos olhar na equação química, né, o número de mols era só 1 e o número de moléculas de água é 9. Então, nós vamos montando a equação lá do outro lado agora, né, a gente vai fazer assim. Então, ó, vai ficar 12 vezes 8, mais 1 vezes 18. Tudo isso daqui vai dar 114 gramas. Vamos botar aqui, ó. Vai dar 114 gramas. 114 gramas. Está para 9 e a massa da água é 18. 18 vezes 9, 18 vezes 9, 162. 162. Então, octano está para 162 de água. Só que ele disse, né, que vai colocar para reagir ali a quantidade de água formada, na verdade, que a gente quer saber, é 160. E 160 é 100%. Então, agora a gente sabe essa massa e essa, a gente vai realmente montar a regrinha de 3 que ele está querendo. Mas primeiro eu precisava equacionar para a gente saber quem são os elementos que vão estar participando da reação. Agora, montando, então, 162 gramas de vapor de água era 100% do que ele tinha, ok? 114 gramas do octano, né, está para X em porcentagem. Nós vamos multiplicar cruzado e vamos encontrar aproximadamente 70%. Como ele queria saber a porcentagem, né? Então, a porcentagem de combustível que ele vai precisar é 70% para essa quantidade de vapores de água. Então, nós precisávamos olhar o valor aqui de massa, né? Massa molecular, para montar a regra de 3. Então, isso aqui é o que ele tinha de vapor de água, que era 100%, e isso aqui era a massa do combustível, né? Do octano. Por isso que nós montamos desse jeito. Na questão 12, é uma questão que também trabalha com porcentagem, né? Ele está dizendo que dessa equação aqui da hematita, que é o minério, né? Ele pergunta qual é a massa do dióxido de titânio obtido. O dióxido de titânio é esse, né? Para 1 tonelada de areia bruta com 5% de melita. Então, eu tenho 5% dessa equação química. E significa, então, que eu vou ter que fazer 2 regras de 3. Essa aqui é a imelita que ele está falando, tá, gente? Ó, ele tem um 5%. Tá? Eu vou começar fazendo que cálculo, prof? Nós vamos iniciar fazendo o cálculo de regra de 3 da porcentagem lá. O número de moléculas que nós temos da imelita, que é 1 tonelada é quantos por cento dessa equação? É tudo que eu tenho, é 100%. Tá? Só que ele disse que dessa imelita eu só tenho 5% nesse minério, né? Então, eu só tenho 5% dela nessa tonelada aqui. Então, eu vou multiplicar cruzado e vou descobrir que da imelita eu só tenho 50 gramas. Na verdade, eu vou ter 5 quilos ou 0,05 gramas, né? Peraí. Eu vou ter 0,05 gramas ou 50, na verdade, que eu vou multiplicar por 1000, vai dar 50 quilogramas, né, de imelita. Beleza. Terminou regra de 3? Não era isso que ele estava pedindo só, né? Então, ele estava pedindo o seguinte, agora eu vou ter que pegar, vocês vão ter que pegar e achar a massa desses 2 mols aqui, desses 2 mols aqui, certo? Aqui, na verdade, ele já dei calculado, bonitinho, né? Olha como ele foi, camarada. 152 e 80. Então, nós temos lá 2 vezes 152, porque eu tenho 2 mols de melita, está para 2 vezes 80. Mas você pode ter feito direto já, né? Vai dar 304, aqui vai dar 160. Vamos lá, 152 vezes 2, 300, já vou montar o valor. 304 está para 160. 160 gramas. Quanto que nós tínhamos de imelita?
50 quilogramas. Ou você poderia ter deixado em gramas, tá, gente? Eu vou colocar aqui em quilogramas para facilitar o cálculo, porque você vai ter que dar a resposta em quilogramas no final. Mas sempre unidade medida embaixo da unidade medida. Então, você poderia usar aqui. A questão é que no final você teria que transformar para quilogramas, tá? Aí é o seguinte, multiplicando o cruzado agora, nós vamos obter 26,3 quilogramas, né? Já está em quilogramas. De TI óxido de titânio. Então, a resposta é a alternativa E, se eu não me engano. Cadê? Não, é a alternativa B. Alternativa B. B. Ok? Finalizamos o cálculo. Questão 13. Também já deu a equação. A equação está balanceada. Onde estão as informações importantes para a gente? Aqui embaixo. Supondo que 2,38 gramas de tinta libere 0,14 gramas de oxigênio, podemos concluir que o percentual do óxido de titânio da amostra será aproximadamente D. Então, ele está falando da tinta, né, com o oxigênio liberado. Oxigênio está aqui, então eu vou ter que pegar 3 vezes a O2 dá 32 gramas, né? E o óxido de titânio está aqui. Você vai ter que achar a massa também, porque ele deu em gramas, ele deu tudo em gramas. Então, montando, eu vou fazer aqui, porque eu acho que vai dar espaço. Então, nós vamos lá. 80 vezes 3 vai dar 240. 240 gramas do óxido de titânio está para 32 vezes 3, 96 gramas de oxigênio. Na verdade, ele diz que ele tem 0,14 gramas de oxigênio liberado na tinta, né? Ele quer saber quantas gramas de tinta ele tem. X vai ser igual a 0,35 gramas de óxido de titânio. Beleza, acabou por aqui? Não, né? Porque ele deu a amostra de 238 gramas. O que significa isso aqui? Esses dos 2,38 gramas era 100% do que ele tinha, tá? Só que na reação química, o valor real desse experimento foi de 0,35 gramas, que foi o que a gente acabou de calcular, que vai estar para X. Multiplicando o cruzado, nós vamos encontrar, então, que ele obteve aproximadamente 14,7% de pureza desse óxido no final. Ele não era 100% puro, ele só era 14,7% puro. Então, nós encontramos a resposta aqui, né? 14,7. Esse aqui que é o E. Ok? 14 é uma questão do Enem. Para a questão do Enem, primeiro a gente tem que conferir o balanceamento para poder cortar e depois montar a regra de 3. Mas vamos lá. Número de mols tem que ser igual, então significa que aqui embaixo, essa equação de baixo, nós vamos ter que multiplicar ela por 2. Que vai ficar 2NO, aqui 2, 2 e 2. Porque aí a gente consegue cortar as igualdades, tá? Vamos lá, vamos cortar o que não vai entrar na equação. Na verdade, a gente vai ter que juntar tudo, que vai ficar assim, ó. A equação que a gente precisa no final é de 2NS mais... Aí eu vou cortar o ZNO com esse ZNO, porque ele não vai entrar, não. Mais 3 oxigênio gasoso, mais 2CO. Que vai produzir 2N mais 2SO2 mais 2CO2. Beleza? Só cortei esse com esse porque ele não vai entrar na equação. Aí, ele diz que a pureza do ZNS é de 75%. No texto está dizendo isso. Ele já deu as massas calculadas para simplificar a nossa vida. E ele pergunta qual é o valor mais próximo do zinco metálico, né, em quilogramas, produzido a partir de 100 quilos de esfalerita, né? Esfalerita é o elemento aqui da reação do zinco, tá?
Então, vou montar aqui na outra equaçãozinha para a gente montar a regrinha de 3. Então, como eu tenho 2 mols de ZnS, eu vou pegar 2 vezes a massa dele, que vai dar 97 gramas. 1 mol tem 97 gramas. Que vai estar para o zinco. Ele quer saber na produção do zinco, né? E eu também tenho 2 mols de zinco. Então, eu vou pegar 2 vezes 65. Poderia ter feito direto. Vou colocar aqui embaixo. 97 vezes 2 vai dar 194 gramas. Aqui eu vou ter 65 vezes 2, vai dar 130 gramas. Aí agora nós vamos lá. O valor que ele disse que vai ter é 75%. Então, daquela massa lá, ele tem 75 quilogramas. Vamos simplificar para poder responder de maneira mais correta, né? Mais assertiva. Gastar menos tempo em cálculo matemático. Que nós vamos chegar num valor aproximadamente de 50 quilogramas de zinco. Quilogramas de zinco. Beleza? Então tá. Acabou o cálculo por aqui? Prof, não, nunca acaba, né? Agora a gente tem que fazer outra regra de 3. Então, 50 quilogramas de zinco era tudo que a gente tinha, era 100%. Mas o próprio exercício está dizendo que a pureza dele, né? Que o grau de pureza desse elemento, ó, o rendimento é de 80%. Então, 80% está para X. X vai ser aproximadamente, ou aproximadamente não, vai dar certinho. Quando a gente dividir, vai dar 40 quilos. X vai ser 40 quilogramas de zinco. Porque o rendimento não foi de 100%, o rendimento foi de 80% a reação. Logo, a resposta é 40, né? Chegamos à resposta aqui, que é 40. Bora lá, questão 15. Tá acabando, gente. Vocês estão acordados aí ainda? Estão do outro lado assistindo? Estão tudo dormindo, comendo pão uma hora dessa, só pode. Não estão quietinhos. A questão 15, ele fala que a liga de estanho e chumbo é empregada na solda metálica. Para a obtenção de estanho, é necessário extraí-lo da natureza. Uma fonte natural de estanho é a casterita. Aqui na nossa região nós temos bastante esse minério. Nós que exportamos a casterita, tá, gente? Se não me engano, é em Jaru ou em Ouro Preto que tem esse minério aí em abundância. A equação química da redução da casterita não balanceada, então significa que a gente tem que balancear, né? Reagindo com 50 quilos de carbono do minério de casterita com a pureza de 100%, considerando o rendimento de 100%, qual é a massa de estanho obtida? Então, vamos lá, nós vamos ter que equacionar esse daqui com esse daqui. Esse é a casterita, esse é o estanho, né? Montando a regrinha de 3, eu vou fazer do outro lado, que também não vai ter espaço aqui, vai virar um emboleiro. Nós vamos calcular o SnO2 para o estanho, que é o Sn. Esses são os elementos. Um está no reagente, outro está no produto. Aí, o seguinte, a massa do SnO vai dar 151 gramas. A massa do estanho, que ele forneceu lá, na verdade, primeiro ele quer do carbono, né? Para depois saber do estanho. Então, primeiro a gente vai fazer do carbono, para depois a gente vai ter que fazer 2 regrinhas de 3. Pera lá. Primeiro a gente vai fazer do carbono. 151 tá para 12 gramas de carbono. E 25 quilogramas de casterita, quilogramas, né? Está para X. Então, nós vamos encontrar que nós vamos ter, então, eu vou ter 12 vezes 25. Na verdade, nós vamos ter o valor de 151 gramas desse daqui, que está para a equação balanceada 118. Então, peraí. Primeiro a gente nem precisava disso aqui, porque ele está falando da proporção do carbono, mas ele quer saber do estanho. Então, é mais para a gente equacionar em massa. Vamos direto para quem nos interessa. 151 gramas
da casterita, nós vamos obter 118 gramas,7 de estanho, que é o SN. Se nós tivermos 25 quilos, que é o que ele falou que ele vai colocar de casterita, nós vamos produzir X de estanho. Produzindo X de estanho vai dar aproximadamente 19,7 quilogramas de SN, que é o estanho, tá? Aqui, primeiro, ele só está equacionando que 151 gramas está para 12 gramas, que é a proporção em massa, que esse aqui ele estava dizendo que era 100% e o outro 100% do rendimento. Mas o que ele quer saber é a quantidade de estanho, né? Se a gente observar lá, ó, ele quer saber, ó, tem 25 quilos, do carbono ele tem 50, esse aqui ele tem 25, os dois é 100% de pureza, 100% de rendimento, e ele quer saber a massa do estanho. A massa do estanho é 19,7. Então, como era 100%, 100%, era só para saber mesmo a porcentagem. Essa é da Cefet de Minas, né? Também trabalha com toneladas. Deixa eu ver se vai dar para resolver aqui no cantinho. Primeiro, nós vamos ter que balancear a equação, né? Não está balanceada, o alumínio tem 2, aqui tem 1, mas nós vamos ter que balancear para deixar o número inteiro. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que colocar o coeficiente 3 aqui, 3 vezes 2, 6, aí eu vou colocar o 6 aqui. Nós vamos ter que colocar também um coeficiente 5 na frente do alumínio, 5 vezes 2, 10, aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, 3, 10, 5 e 6. Essa é a equação balanceada, para a gente fazer a regra de 3, tá? Aí, agora, a gente vai acompanhar o que ele está dizendo. Lembrando que o rendimento dessa reação é 100%, então ele rendeu totalmente. A massa de nióbio é 93 em toneladas obtidas para reagir 3,99 toneladas de N2O5, deu a massa molar, com 3 toneladas de alumínio, correspondente a 100%. Então, ele quer saber esse composto aqui com alumínio, é o que nós vamos montar a regra de 3. E ele já deu as massas calculadas, né? Agora é só a gente montar as regras de 3. E já deu as toneladas também. Vindo aqui, vamos para outra paginazinha limpa. Então, nós vamos ter que fazer assim, ó. A massa do nióbio, o NbO5, é 266 gramas. Só que no balanceamento a gente tem 3. Então, 3 vezes 266 vai dar 798 gramas de nióbio. Está para. A massa do alumínio é 27. 27 vezes 10 vai dar 270, né? 27 vezes 10, 270. 270 gramas. Isso aí. Ou 270 gramas, pronto. 270 gramas. Beleza. Então, aí agora a gente tem que fazer 2 regrinhas de 3 para saber quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. E aí, a partir do resultado do reagente limitante, a gente vai fazer a outra regra de 3. Então, primeiro, era só pegar e substituir 3,99 toneladas de nióbio, eu teria que usar X de alumínio. Então, multiplicando por usado aqui, nós teríamos que utilizar 399 vezes 270, dividido por 798, vai dar 1,35 toneladas, né? Agora, a gente teria que fazer a mesma coisa, né, do outro lado. Então, a gente teria que fazer o seguinte, 798, para saber quem está em reagente limitante em excesso, está para 270. Ele falou que ele vai usar 3 toneladas do alumínio, está para X de nióbio. Multiplicando cruzado, X está para 798 vezes 3 dividido por 270, que vai dar aproximadamente 887 toneladas. Né? Então, a gente conseguiu observar o seguinte, que um tá em reagente em excesso e o outro está em limitante. Quem está dentro do limite é o nióbio. Esse é o limitante.
Cadê? Fazer de outra cor. Esse é o reagente limitante, esse está em excesso, tá, gente? Limitante. E esse é o em excesso. Beleza. Acabou por aqui, prof? Não acabou por aqui, não. Agora a gente vai montar a regra de 3. 798 está para... A quantidade de nióbio é 6 vezes 93. Vai dar 558 gramas de NB de nióbio. 3,99 toneladas, que era o reagente limitante, está para X. Multiplicando cruzado, nós vamos encontrar que X, sempre quando nós tivermos dois reagentes, um for reagente limitante e outro tiver em excesso, eu sempre utilizo o valor do reagente que está dentro do limite, o limitante, para mim continuar a regra de 3. Então, eu vou chegar no valor de 202,79 toneladas de nióbio. A alternativa correta, para a gente assinalar aqui, é a alternativa B. E assim a gente finaliza essa correção, tá bom, gente? Então, quinta-feira nós vamos ter uma live também, acho que é 9 horas, não tenho certeza. Eu tenho que olhar no cronograma. Nós vamos ter uma live, explicação e vamos fazer já umas questões ao vivo e a cores de estudos dos gases. E na semana que vem a gente já começa com o R2, tá? A gente já vai pegar o R2. Então, essa semana a gente finaliza o R1. Beleza? Boa semana de estudos, né? Vocês fizeram simulado, teve gente que não fez simulado. Teve 1 ou 2 alunos, um de cada sala ali que não fez simulado, valer 5 pontos, né, gente, na nota de vocês, era bastante nota. Mas é isso aí. Não perder as próximas atividades para ficar com nota, né, gente? E boa semana, até quinta-feira. Beijão, se cuidem, bye, bye. Beijo pro